que a gente tá falando de militar, e aí, aí depois você fala, que eu acho que você pode falar com mais propriedade, mas aí você dá a sua opinião, ô, Geraldo, sobre essa notícia aqui, que o Senado propôs um projeto para acabar com pensões de filhos de militares. Então, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal encaminhou ao presidente Lula, na última quarta, um projeto que certamente tem amplo apoio popular: o fim das pensões de filhos de militares. O Brasil gastou cerca de 94 bilhões de reais para pagar pensões a herdeiros de militares nos últimos 4 anos, valor suficiente para bancar o Bolsa Família para 3 milhões de pessoas durante o mesmo período. Geraldo, você acha então que... É uma senhora folha de pagamento, hein? Pois é. É uma senhora. Se você for colocar aspas, nessa balança aí, cara, é muita grana. Teria que passar um rodo, né, Paulo? Teria que fazer uma limpeza. Exatamente. São esses absurdos que tem Brasília já há décadas. Quer dizer, qual que é o valor que você falou? 94 bilhões de reais. É tanto bi que você fica vendo nesse país. Nos últimos 4 anos. Exatamente. Aí você fala na distribuição, né, Paulo? Para onde esses 94 bi poderia estar sendo distribuído de uma forma legal, decente, para o brasileiro. É vergonhoso isso. Valor suficiente, 94 bi em 4 anos, né? Valor suficiente para bancar o Bolsa Família para 3 milhões de pessoas durante o mesmo período, durante 4 anos. É um absurdo total. Isso aí é um reflexo da nossa sociedade, que essa lei foi instituída em 1960, né, que beneficiava as filhas dos militares solteiras, né? Então é um reflexo, né, da nossa, né, sociedade machista, patriarcal, que acreditava que a mulher solteira não tinha condições de se bancar. Então aí surge, né, essa excrescência, que é a mulher solteira, filha de militar que já morreu, continuar recebendo uma pensão ad infinitum. Aí você cria uma condição, isso várias reportagens já mostraram, de muitas mulheres que estão nessa situação, que tem hoje 40, 50, 60 anos de idade, que tem família, só que você vai olhar o documento dela lá, tá o quê? Solteira. Ela continua solteira oficialmente, porque continua recebendo aí essa pensão. Eu dei uma pesquisada, né, por conta, você me mandou a pauta, né, Marcelo? Então eu dei uma olhada, né, e tem uma reportagem que é de 2020, mas os dados não devem ter mudado muito. O déficit da Previdência Social é uma coisa absurda, né? Chegou em 370 bilhões de reais no ano passado, foi feita a reforma, mas é um paliativo. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer outra, infelizmente, mas é um remédio amargo que vai acontecer. E nesse déficit da Previdência, a parcela dos militares, proporcionalmente ao número de pessoas, é muito maior do que dos civis. Então, tem um dado aqui que é impressionante. Hoje em dia, um aposentado no exército militar, ele gasta proporcionalmente 17 vezes mais do que o aposentado do INSS. Esse dado é de 2020. Então, por exemplo, em 2020, cada militar, a União, o Tesouro, teve que colocar para cada militar no final do ano 121 mil reais para cobrir, né, o que as pessoas recebem. Nos civis, R$ 6.900 o INSS. R$ 6.900. E o funcionário público civil, R$ 71 mil. Nossa. Então a gente tem um déficit da Previdência que ele é provocado principalmente pelos funcionários públicos. Não quero aqui demonizar funcionário público, mas a realidade é essa. Principalmente pelo funcionalismo público e pelos militares, né? Mas assim, de uma forma gritante, né? E o do INSS há também um déficit, mas muito menor, 17 vezes menor do que no caso dos militares. E assim vai indo o nosso dinheiro, né? É uma coisa absurda. Vamos ver quem vai ter coragem de mudar tudo isso. 94 bi. A gente fica pensando aqui, né? Esse dinheiro distribuído, o que já ganharam, por isso que você fala, né? São tantas coisas que esse país poderia se tornar uma nação já há muito tempo, né? De igualdade, E não tem, por causa dessas coisas aí, esses escândalos. Não sei se vocês viram, essa semana o Estadão trouxe uma reportagem sobre o Tribunal de Justiça de Goiás, a média salarial dos desembargadores e juízes lá, uma coisa simplesmente absurda. No mês passado, mais de 200 juízes receberam mais de 100 mil reais por mês. E a média salarial é 60 e tantos mil. Ah, mas o teto não é 41 mil? Ia perguntar do teto. O teto é 41 mil, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que tem tanto penduricalho que eles mesmos decidem que é extrateto, que a média salarial de um juiz em Goiás hoje é 60 e tantos mil reais.
por mês. Gente, um país que paga 1.300 de salário mínimo. Eu canso de repetir isso aí lá na CBN. Os nossos deputados federais, eles tiveram a verba deles de moradia. Auxílio moradia de um deputado hoje era 4 mil e alguma coisa até 6 meses atrás. Passou para 8 mil reais. Auxílio moradia, Geraldo. Auxílio moradia passou de 4 para 8. Então eu penso assim, gente, um país em que o auxílio moradia dos parlamentares é 5, 6 vezes maior do que o salário mínimo do trabalhador, tem alguma coisa ou não, tem muita coisa errada, né? Tá tudo então, errado. Enquanto a gente não se indignar em relação a isso, as coisas vão continuar acontecendo. É uma coisa simplesmente absurda.